Boa noite a todos, queridos. Muito obrigada pela presença de vocês, pela pontualidade. Sejam todos muito bem-vindos. Como vocês sabem, esse é mais um encontro onde nós fazemos e chamamos de encontro extra, uma aula VIP, onde a gente abre o espaço para poder aprofundar em um outro assunto ou em algum tópico que foi discutido no módulo e que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, ou trazer, às vezes, outros conteúdos que não estão contemplados. Então, essa parte, esse encontro VIP, ele é optativo, né? O aluno pode querer estar, ou quem sabe assistir depois, mais tarde, esse vídeo, onde vocês receberão o link da gravação no grupo do WhatsApp, ok? Então, esse é o momento onde a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto específico e depois a gente vai abrir espaço para poder compartilhar, para poder tirar dúvidas, ok? Então, essa é uma aula que inicia para a turma de 2023, mas todos os nossos alunos são convidados, mesmo os alunos de outros períodos que fizeram parte, podem participar, e a gente tem sempre aluno que está em todas, né? Isso é muito bom, porque conhecimento nunca é demais, e a gente sempre está aprendendo, e isso é de uma riqueza muito grande. Então, a Escola Safe Saúde, ela tem o intuito justamente de ser um centro onde a gente oferece informações que são informações alinhadas, tanto cientificamente como com a palavra do Senhor, justamente com a perspectiva da Igreja Adventista, do conceito de saúde, da missão que nós temos, da nossa responsabilidade, como a gente pode utilizar a mensagem de saúde como uma ferramenta evangelística. Então, a gente vai ter alguns encontros onde iremos falar exclusivamente sobre as propostas dos clubes Vida e Saúde, que é justamente o nosso intuito, né, da gente formar e capacitar uma liderança para que possa startar movimentos, né, nas suas regiões, nas suas igrejas, em parceria, seja com o distrito, em parceria com o sistema de saúde, mas a ideia é justamente que a gente possa utilizar essa ferramenta, né, a mensagem de saúde, como uma estratégia evangelística. Então, o convite principal é: vem, aprofunda, coloque em prática na sua vida, então compartilhe aquilo que você tenha experienciado. Todos nós estamos num processo, né, de uma melhora contínua em todos os aspectos da nossa vida. Então, a gente não espera um ideal perfeito, né, isso só no céu, mas a gente busca, sim, poder cuidar melhor do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, e também ajudar outras pessoas para que possam ter as suas mentes claras e então ouvir a voz do Espírito Santo. Então, esse é o nosso maior desejo para cada um de vocês que estão aqui. Temos também, é claro, alunos que não são adventistas do sétimo dia, mas que faz parte dessa família Seifo e que também tem se sentido impelido para poder promover esse estilo de vida, ok? Nós vamos iniciar agora com uma oração, e eu vou aproveitar que o pastor Custódio está aqui. O pastor Custódio está com a camiseta do Clube Vida e Saúde. Está me ouvindo, pastor Custódio? Vamos ver se ele está conseguindo ouvir ou não. Ele está com a câmera ligada, mas creio que não está nos escutando. E vamos, então... Está me ouvindo, pastor? Será que está ouvindo? Acho que não. Todos vocês estão me ouvindo bem, né? Me dá ali um ok no chat, se está tudo certo aí com áudio. Ótimo, obrigada, Luciana. Valeu, obrigada, Ana. E vamos então, quero convidá-los para que a gente possa orar. Então, a gente pode dar continuidade no nosso encontro de hoje à noite, ok? Bondoso e eterno Deus, somos gratos, Senhor, pelo privilégio e oportunidade que temos de aprender um pouco mais sobre o funcionamento dessa maquinaria tão perfeita que o Senhor criou, que é o corpo humano. E embora nós estejamos vivendo em um mundo de pecados, o Senhor também nos deu um manual de como nós podemos cuidar melhor do nosso corpo, como nós podemos ter uma mente mais clara para ouvir e estar atento às impressões do Espírito Santo. E nós sabemos, bom Deus, que não há nada que nós façamos que irá garantir a nós mais vida, que irá garantir a nós cura, ou até mesmo a salvação, porque tudo isso vem somente de Ti.
mas por compreendermos que o Senhor é um Deus excelente e o Senhor sabe o que é melhor para nós, desejamos viver em obediência daquilo que o Senhor nos instrui para que possamos viver. E nós agradecemos a sua graça, que é imerecedora, nós não merecemos, mas nós agradecemos. Em resposta a isso, Senhor, nós queremos te honrar com tudo que temos, com tudo que somos. Pedimos, bom Deus, que o Senhor nos batize com o Espírito Santo, que o Senhor nos dê os frutos do Espírito, para que possamos cumprir os teus propósitos para a nossa vida. Nos ajude, bom Deus, a viver os teus sonhos, não os nossos. Nos ajude, bom Deus, a cumprirmos a missão neste mundo que está cada vez definhando mais em decadência, e nos ajude, Senhor, para que possamos desejar estar mais perto de Ti e que possamos ser agentes ativos no cumprimento da Tua missão. Nós, não somente recebendo informações, mas colocando em prática no nosso dia a dia, na nossa vida. Por isso, nos dê forças, bom Deus, para que possamos conseguir e para que possamos também compartilhar mensagens tão preciosas como a mensagem do Evangelho para outras pessoas. Se conosco agora, nestes momentos que teremos, em nome de Cristo, te suplicamos. Amém. Então, vamos lá, queridos. Muito bom tê-los aqui. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente conversar um pouquinho mais sobre mudanças no nosso estilo de vida e o porquê de tudo isso. Então, contextualizando e mais uma vez reforçando, se tivermos aqui alunos que são alunos novos, que estão entrando hoje, quem sabe pela primeira vez, e ainda nem acessaram a plataforma, todos os conteúdos, eles estão postados na plataforma do Safe Saúde, onde você consegue acessar todas as aulas que estão divididas em 6 módulos, e além dos 6 módulos, nós temos 2 módulos extras, que é o módulo relacionado aos clubes Vida e Saúde e o outro relacionado ao treinamento do programa Respire Livre, que é o curso Como Deixar de Fumar atualizado, tá bem? Esses são módulos extras que não contam para o certificado, mas para você ganhar o certificado, você precisa completar todos os módulos, as 92 aulas que existem e que estão postadas nos módulos. Além disso, nós não temos tarefas que precisam ser enviadas, a ideia é que você se organize no seu tempo, de acordo com a tua rotina, mas que faça aí um planejamento para estar estudando um módulo por mês e no final de 6 meses você terá concluído, ok? O acesso ao curso, ele é vitalício, então você pode ter terminado, como nós temos vários alunos, e voltam a assistir, e continuam, e compartilham conhecimento. Então, essa é a ideia, que a gente nunca deixe de aprender, tá bom? Temos, na maioria dos módulos, materiais extras, que são artigos, que são, alguns nós temos apresentações de slides, nós temos alguns livros que recomendamos, que se você puder, também pode fazer. E no final de cada módulo, nós temos um caderno de atividades. Esses cadernos de atividades, eles não são para entregar. A ideia é que, se possível, você consiga imprimir para que você possa fazer. Então, ele é uma forma de você ir colocando em prática mudanças, colocando em prática no seu dia a dia algumas mudanças, tá bom? Então, ele é um guia para ajudá-lo nesse processo. Vocês vão perceber que em todo o curso nós falamos também sobre a mudança, né? Ela permeia todos os módulos, a gente vai estar falando sobre esse aspecto, porque a gente sabe que não basta somente a informação, né? A gente precisa ter, de fato, a prática, a gente precisa ter a ação, colocar essa informação no nosso dia a dia, é o que vai garantir, o que vai fazer toda a diferença. Ao longo da minha fala, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem ir escrevendo ali no chat, tá bem? Quem ainda não começou, Josenilda, não tem problema, tá bom? Então, comece o quanto antes, já vá assistindo às aulas, aos vídeos, tá bom? Vai se organizando, coloca ali na sua agenda, vai ser meia hora por dia, meia hora por semana, 1 hora, não sei, mas se organize para conseguir fazer, certo? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Caso não estejam visualizando, por favor, alguém abre o áudio e me fala, tá bem? Então, eu vou pedir para vocês, enquanto eu for falando, surgiu alguma dúvida, pode escrever ali no chat e no final eu vou abrir para a gente poder conversar um pouquinho, tá bom? Para a gente poder tirar alguma dúvida. Então, no módulo 1,
né, que é o módulo que nós estamos agora com essa turma de 2023, ele vem falando sobre o estilo de vida como um todo, e a gente pega algumas pinceladas de como esse corpo funciona, como a gente pode cuidar um pouco melhor dele, né? Algumas inspirações, como Loma Linda, que é referência em todo o mundo, né? Principalmente por ser um povo muito longevo, que vive, né, bastante, vive 10 anos a mais do que a média da população americana. Isso está muito relacionado com seu estilo de vida, que envolve tanto essa questão da conexão com Deus, como também a forma como eles vivem, né? Mantendo o corpo ativo, vivendo na prática os 8 remédios que o Senhor nos presenteou com essa clareza e com essa luz. Mas a gente sabe, queridos, que a nossa saúde ela anda cada vez mais sob ataque, né? Então a gente tem, de fato, uma sociedade cada vez mais adoecida, né? A gente espera primeiro ficar doente para depois, então, buscar ajuda. A gente tem vivido, né, dentro de um estado onde a gente não sente, muitas vezes, nenhum sintoma, mas a gente está adoecendo cada vez mais, porque não tem praticado atividades e mudanças justamente para conseguir fazer uma melhora nessa saúde. Então, a gente acaba sempre ficando ali naquilo que a gente chama de um platô, onde a gente espera a qualquer momento adoecer. Esse é o modelo que a gente conhece, é um modelo que a gente chama de biomédico, né? Onde a gente espera primeiro que a doença venha, para então depois a gente falar sobre tratamento, não necessariamente sobre saúde. E aí, o que está por trás disso? Nós temos muitas coisas, né? Diferentes visões de vida, pessoas que acham que nunca vão ficar doentes, ou outras, né, que são guiadas só pela sua genética, ou outros que acham que porque tem um estilo de vida saudável, jamais adoecerão. Isso também é uma visão, uma perspectiva de vida, né? E a gente precisa trazer para a nossa realidade, para o nosso contexto, de que quem cura é Deus, quem permite a gente viver mais ou não é o Senhor, né? Mas existe sim um impacto muito profundo na forma como a gente vive, dependendo da visão que nós temos do que é saúde, né, do que é bem-estar e por que isso é importante. Então, você vai perceber que a primeira atividade que o módulo 1 traz é justamente a gente criar a nossa visão de saúde e nossa visão de bem-estar. E o que isso significa? Isso significa a gente conseguir, né, ou tentar enxergar o que para nós seria ter uma saúde ideal. Então, lembra, a gente olha para o ideal e daí a gente vive nesse mundo real, ok? Mas a gente precisa saber aonde a gente quer chegar, o que a gente espera, o que Deus deseja para mim, para a minha vida. A gente precisa ter essa clareza de visão, porque isso vai ser o norte, né? No livro Alice no País das Maravilhas, já dizia, né? Alice pergunta para qual caminho ela deveria ir. E aí o coelho fala para ela, mas para onde você quer ir? Ah, não sei. Então, para quem não sabe, qualquer caminho serve, né? Da mesma forma, a nossa saúde. Se a gente não sabe para onde a gente quer ir, né, qual que é o caminho que nós gostaríamos de seguir ou pretendemos seguir, a gente acaba entrando aí em dieta da moda, a gente acaba sofrendo um pouco mais porque visa só o resultado imediato, ou a gente entra num estresse, uma angústia muito grande, porque a gente quer ter uma alimentação tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita, que quando comete um vacilo, acaba indo lá e se sentindo no fundo do poço. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, e para isso a gente precisa ter uma clareza. Eu gosto muito desse ditado, que foi Dalai Lama quem disse, mas ele é muito interessante, a gente pode tirar muitas lições dele, né? Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, mas depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. E não é bem assim? No mundo onde a gente tem cada vez mais, né, necessidade de multitarefas, de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, a gente acaba deixando de lado pilares que são importantes, que são essenciais no nosso dia a dia. E aí a gente pode pensar, né, e trazer para a nossa realidade. Eu não tenho tempo de fazer exercício físico, eu não tenho condições de dormir o suficiente, eu não consigo me alimentar bem porque não tenho dinheiro. E aí, quando a gente olha de verdade para essa realidade, o que a gente consegue ver? Quando a gente olha, a gente vê, né, queridos, que a gente está indo, na verdade,
mais guiado pelas impossibilidades, né, do que pelas possibilidades. Então, a gente acaba achando justificativas e desculpas para situações que, às vezes, a gente não se organizou direito. Vou dar um exemplo pessoal. Nós nos mudamos para os Estados Unidos, né, esse ano, não, ano passado, em fevereiro do ano passado. Meu esposo é pastor e fomos transferidos para cá. E quando a gente chegou, é muita coisa para ver, né? Então, é idioma novo, é casa, é começar tudo do zero. Então, são muitas coisas. E a atividade física, ela acabou entrando num segundo plano para mim, né? Não no segundo plano porque eu não acho que é importante, mas não estava fazendo como eu gostaria ou como que eu sei que é importante. Então, mantinha um pouco o corpo em movimento, mas longe de ser o suficiente. E chegou mais ou menos no meio do ano, eu comecei a sentir, eu falei, gente, né? É que minha vida está muito corrida e o dia passa muito rápido e tudo aqui é muito longe. Então, aonde a gente mora numa região mais do interior, então eu parei e falei assim, gente, mas eu estou achando desculpa, vamos achar as possibilidades, né? O que eu posso fazer? Ok, eu não posso ir agora para uma academia, mas posso andar. Então, vamos andar, vamos caminhar, vamos ser intencional nesse processo, né? E por que eu falo isso? Porque às vezes a gente fixa muito a nossa atenção nas impossibilidades. Não tenho dinheiro para academia, não tenho dinheiro para comer bem. Então, a gente precisa aprender a fazer o melhor possível com aquilo que a gente tem. Se eu não consigo fazer 1 hora de exercício por dia, que seria o ideal, mas eu consigo andar 10, 15 minutos, que ótimo. A gente vai aumentando. Eu consigo 5, é melhor 5 do que nada. E eu preciso ter essa clareza, porque eu preciso estar em movimento, e no movimento do caminho correto. Por isso que é tão importante quando a gente fala dessa clareza de visão, né? A gente saber de fato para onde a gente está indo, para onde a gente quer ir. E aí a gente às vezes acaba se perdendo nesse meio do caminho, se preocupando tanto com coisas que não são essenciais. Então, para uma saúde, a gente tem um tripé. A gente precisa, pelo menos, né, comer bem, dormir bem o suficiente, e a gente precisa manter o corpo em movimento. A gente precisa manter esse corpo ativo. Então, às vezes, a gente está gastando com a pizza, a gente está gastando o nosso tempo mesmo, né? Às vezes com o Instagram, com o Facebook, com o WhatsApp, com o quer que seja, mas a gente poderia estar canalizando essa energia para ser mais assertivo, para usar, de fato, num caminho onde vai nos ajudar a melhorar, onde vai nos ajudar justamente a crescer. Mas a grande verdade, queridos, é que a gente tem tido, né, um panorama geral, tanto dentro do nosso povo, que a gente fala, né, dentro da comunidade adventista, como também da sociedade como um todo, caminhando aí para aquilo que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, né? Elas estão crescendo cada vez mais, a gente tem aproximadamente 1 morte por segundo, imagine isso, né? De pessoas que morrem com problemas relacionados a doenças crônicas, principalmente doenças cardiovasculares, problemas do coração, e a gente sabe que, infelizmente, né, a maior parte dessas mortes, elas poderiam ser evitadas, e elas poderiam ser, de fato, prevenidas se houvessem mudanças no estilo de vida. Então, quando a gente olha para as principais doenças crônicas que acometem a população, e aí a gente está falando do quê? Doenças cardiovasculares, né? Doenças do coração, câncer, diabetes, doenças respiratórias, a gente vê que cada uma delas, né, tem fatores de risco em comum, que significa, são fatores que contribuem para o avanço, né, e para a piora dessas doenças crônicas, ou até mesmo para o surgimento dessas doenças crônicas. E a gente está falando do tabagismo, né, do cigarro, e aqui a gente pode colocar, inclusive, quando se vive em cidades muito poluídas, né, isso a gente também tem um comprometimento da saúde, uma alimentação não saudável, então uma alimentação rica em alimentos processados, industrializados e pobre em alimentos que são mais naturais, mais minimamente processados, a própria inatividade física, né? Então, a gente já tem visto em muitas revistas científicas nos mostrando que, ainda que você faça
meia hora, 1 hora de exercício todos os dias, mas se você passa o seu dia todo sentado, você pode ser considerado um sedentário. Olha que interessante, né? Porque a gente precisa estar fazendo pausas ativas. O que isso significa? A gente parar, pelo menos a cada 1 hora, e fazer uns 3 minutos, que sabe, né, de um alongamento, de subir e descer uma escada, de não posso sair, eu levanto da cadeira e fico, né? E faço esse movimento das minhas plantas do pé, né? Onde eu fico na ponta do pé e abaixo, isso ajuda para que haja um bombeamento cardíaco. E o uso nocivo de álcool são os fatores que mais contribuem para o surgimento de doenças crônicas. E aí a gente tem, né, essa matéria trazendo que a maior parte do dinheiro que é gasto em cuidados de saúde, isso dentro de uma realidade dos Estados Unidos, mas não é diferente no Brasil, queridos, né, em outras partes do mundo, que são destinados para tratamento de doenças crônicas, poderiam, né, ser utilizados em outros meios. Por quê? Porque a maior parte dessas doenças crônicas, elas poderiam ser revertidas e até mesmo prevenidas se houvessem mudanças no estilo de vida, né? Então, a gente ouve essa frase de que prevenção é o melhor remédio, mas não de fato a gente acaba vivendo isso, né? Então, quando a gente pensa em prevenção, a gente pode dizer que a gente está falando sobre evitar exposições, né, a fatores que são fatores de risco e que causam e que causarão problemas na nossa saúde. E aí é aquilo que a gente já falou, né? Então, os 5 fatores de risco que mais contribuem, né, que representa cerca aí de 80% do risco, né? Então, quanto mais fatores ruins nós tivermos, mais vai aumentar o risco para o desenvolvimento de uma doença crônica, né? Então, um mau hábito adicionado, o que ele vai fazer? Vai aumentar o risco de desenvolver uma doença, e do mesmo modo, né, quando a gente pensa, quando um hábito saudável é adicionado, é somado, a gente aumenta as chances e aumenta os níveis de proteção. Então, fatores de risco estão relacionados ao tabagismo, ao colesterol elevado, a doenças como hipertensão, diabetes e até mesmo a obesidade. E aqui a gente pode acrescentar a essa lista os fatores psicossociais, né? Que estão relacionados aí ao surgimento de doenças crônicas e também a própria obesidade como sendo um eixo central para desenvolvimento de outras doenças. A gente tem alguns estudos que apontam para alguns fatores de risco para as doenças, né? Ou seja, as doenças que acabam mais matando uma população, e a população mundial, não só na realidade nossa de Brasil. Então, a doença que mais mata é conhecida como AVC, né? Acidente vascular cerebral, ou derrame, como a gente ouve muitas vezes. E a gente está falando, então, de uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo. E a gente vê que quanto mais fatores ruins nós temos, né, é aquela mesma conversa, mais a gente aumenta o risco para o surgimento. Mas conforme a gente vai adicionando fatores ou hábitos saudáveis, a gente também aumenta o nível de proteção. Então, só para a gente ter uma ideia desse estudo chamado Interstroke, ele fez uma pesquisa em 32 países, acompanhou pessoas em 32 países, com diferentes culturas e realidades, e eles identificaram 10 fatores de risco, que eram fatores de risco incomuns, né? Tanto em homens como em mulheres, para o surgimento, para o desenvolvimento de um AVC. E eles viram lá o tabagismo, hipertensão, a obesidade, aqui a gente está falando da obesidade abdominal, essa circunferência abdominal, né, que é muito perigosa, principalmente para a saúde do coração, uma dieta inadequada, inatividade física, então pessoas mais sedentárias, o diabetes, consumo de álcool, fatores psicológicos, então depressão, ansiedade e algumas doenças cardíacas. São fatores que contribuem justamente para que se tenha um AVC. E olha só que coisa, né? Então, a gente consegue ver fatores que são hábitos do nosso estilo de vida. E aí a gente tem muitos fatores que estão por trás de tudo isso, né? Desde o sedentarismo, que a gente já sabe, o próprio estresse muito aumentado, uma alimentação não saudável.
E quando a gente fala sobre isso, às vezes parece que a gente só está falando do que não pode, né? Mas eu gosto dessa parte onde a gente pode entender que, assim como se eu for adicionando fatores de risco, eu aumento o risco para o surgimento de doenças crônicas, conforme eu vou adicionando hábitos saudáveis, ainda que sejam poucos, mas conforme eu vou adicionando, eu vou aumentando as chances de me proteger, né? Em alguns casos, principalmente no período, na fase inicial, a gente pode até mesmo ter a reversão. Um outro fator que a gente precisa falar, e a obesidade, é que eu sei que é um fator muito delicado. E por que eu gosto dessa imagem? Porque ela mostra a obesidade como com muitas raízes, né? E, de fato, a obesidade são raízes muito profundas e a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala sobre ela, porque ela não está relacionada somente com força de vontade. Ah, se a pessoa quiser, ela pode, né? Se ela quiser, ela consegue. É muito além disso, né? A gente tem muitos fatores, a gente tem fatores genéticos, a gente tem fatores, né, do próprio estilo e hábitos alimentares, a gente tem fatores de questões de saúde emocional, saúde mental, acesso à saúde, a própria forma como essa pessoa se vê. Então, a gente tem que entender que a obesidade é uma doença crônica, ok? A gente não combate o obeso, a pessoa que está em estado de obesidade ou acima do seu peso, mas a gente precisa buscar tratar o problema da obesidade, que é, sim, um fator que contribui para o surgimento de muitas doenças. E aqui, por que eu falo que a gente precisa ter cuidado, né? Porque, às vezes, quando a gente experimenta um estilo de vida, né, que tem mudado a nossa própria vida, às vezes a gente emagrece um pouco, né, quem sabe até estava na obesidade, conseguiu com estilo de vida saudável modificar, ou nunca esteve num estado de obesidade ou qualquer outra doença crônica, a gente pode ter a tendência, né, de apontar e falar, mas se fulano quiser, ele consegue. É igual educar filho do outro, né? Filho dos outros não é fácil a gente educar? De ter receita, a gente, para tudo. Se fosse meu filho. E não é nosso papel o julgamento, né? O nosso papel é o acolhimento, não no sentido de, ok, continue assim com a sua vida, mas de dar as mãos e falar, você tem essa luta, eu tenho essa outra. Que tal a gente juntar força e a gente tentar conseguir, a gente tentar vencer, a gente tentar superar e a gente tentar melhorar, né? Então, a gente precisa assumir mais essa postura de apoio, de ajuda, de entender, né, o que o processo do outro é diferente do meu, né? Nós estamos todos numa tempestade, um mundo doido, caótico, Jesus está voltando, mas cada um de nós está num barco nessa tempestade. Alguns têm iate, né? Está mais confortável, outros têm um barquinho, outros têm um bote salva-vidas. Cada um enfrenta essa tempestade de uma maneira, mas nós estamos todos aqui para poder nos apoiar e para poder nos ajudar, né? Eu vou trazer aqui bem rapidamente para vocês alguns estudos de intervenção que eles fizeram, né? Então, esse paper, né, do Journal of Medicine, pesquisadores, eles queriam saber se uma mudança de hábito que focava somente na alimentação, ok? E no exercício físico, só esses dois fatores, alimentação e exercício físico, podiam ou não prevenir o diabetes. E olha que interessante, gente. O grupo que fez as mudanças de estilo de vida e que tinha o alvo ali de perder 7% do peso corporal, o outro grupo, ele utilizou uma medicação, que era metformina, um remédio utilizado para o tratamento de uma diabetes tipo 2, e olha o que eles viram. E o outro grupo, que era o grupo de estudo placebo, né? Receberam água com açúcar ali, farinha, não tinha nada, mas podia acompanhar. E olha que interessante. Esse primeiro grupo da metformina, o que eles observaram? Eles observaram que a metformina tem sim sua eficácia, ela é importante, mas que o estilo de vida ele foi mais eficiente, inclusive do que a própria metformina, do que o próprio medicamento para diabetes tipo 2. Então, é praticamente, quando a gente vê, o dobro de eficácia quando você compara com o efeito do placebo. Então, o grande segredo que esse estudo veio compartilhar com a gente
é quão importante e efetivo as mudanças no estilo de vida e como que ele pode, de fato, ser mais assertivo. Então, não significa assim, uma pessoa quando ela está, né, e aqui é interessante, uma pessoa quando ela está com uma doença crônica, em muitos momentos ela precisará da medicação. Queridos, nós não somos contra a medicação alopática, ok? O que é a recomendação? Para que a gente busque sempre observar as causas, né? O que é que está causando aquela hipertensão, aquele diabetes, aquele colesterol alterado, muito aumentado? Quais são as causas? Estão relacionadas ali ao seu estilo de vida? O que eu posso praticar de mudança? O que eu posso fazer, né, de diferente? Então, em alguns momentos, a gente vai precisar de uma intervenção, né, uma intervenção médica, às vezes cirúrgica, às vezes com medicação, ok? Mas a gente sempre precisa trazer, junto com isso, as mudanças no estilo de vida. E pode ser que em algum momento a gente não precise mais, inclusive, da medicação, ok? Mas a gente precisa ter essa clareza de que em alguns momentos ela pode ser importante, mas, como esse estudo mesmo mostra, às vezes mudanças no estilo de vida acaba sendo até mais uma intervenção mais efetiva do que o próprio medicamento. Tem um médico americano, Dr. Dean Ornish, e ele é muito conhecido principalmente porque ele escreveu esse livro. Ele tem um programa que ele realiza que chama Undo It, que significa desfaça isso, mais ou menos isso, ok? Então, ele é um cardiologista muito bem renomado, né, aqui nos Estados Unidos. Ele foi o primeiro a demonstrar como uma doença coronariana, uma doença do coração grave, assim como outras doenças crônicas, pode ser revertido, inclusive sem o uso de drogas ou sem o uso de cirurgia. Então, ele é o autor do primeiro programa de medicina integrativa que combina, né, tanto os benefícios de uma dieta nutricional. Então ele fala muito sobre esse pilar da alimentação, ele fala sobre o pilar, né, de exercícios físicos, caminhadas, aulas de culinária, práticas, no caso de meditação, de quietude, ou que seja de oração, né? Então, a proposta dele foi apoiado aí por mais de 30 anos de pesquisa científica, principalmente em colaboração ali com a Universidade da Califórnia, que fica em São Francisco, e outras instituições, né, acadêmicas bem prestigiadas. E ele focou em 4 áreas, né? Otimização em 4 áreas de um indivíduo. Então, ele fala sobre a otimização na nutrição. Então, você precisa aprender a preparar e desfrutar de refeições que são mais simples, mais saborosas e saudáveis. A alimentação, basicamente, é o que a gente chama de plant-based. Você vai aprender um pouco mais sobre isso no próximo módulo, no módulo 2, né, onde a gente fala bastante sobre essa questão da alimentação minimamente processada. O segundo fator que ele foca é no gerenciamento do estresse. Então, aprendendo a se relacionar com fatores que são estressantes, com desconforto emocional, de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais adaptativa. O terceiro eixo que ele trabalha é a atividade física. Então, a pessoa experimentar os benefícios de manter esse corpo em movimento, né, de acordo com a possibilidade de cada pessoa, de acordo com a realidade de cada pessoa. E o quarto pilar está relacionado ao amor e o apoio, né? Dar e receber apoio emocional, levando sempre ali em consideração esses estudos que mostram que o sentimento de isolamento, ele é um componente que acaba contribuindo para o surgimento de doenças coronarianas. E esse programa dele tem mostrado que quando se aplica esses pilares fundamentais, ele observou que houve uma redução de 91% na frequência de anginas, que são dores, né, nessa parte aqui da frente do peito, nas primeiras 24 horas. Então, pessoas que tinham problemas cardiovasculares, ok? E que sentiam angina, uma dor, elas já tiveram uma diminuição nos primeiros 24 dias de mudança nesse estilo de vida. Houve também redução de 40%, né, dos índices do colesterol ruim,
né, no primeiro ano, sem o uso de nenhum medicamento que reduzisse esse colesterol, e houve também uma melhora da fração de ejeção, de como o bombeamento desse coração funcionava. E como que esse programa acontece, né? Então, basicamente, eles fazem 18 encontros de 4 horas cada, um total de 72 horas. Eles têm 15 pacientes por grupo, se reúnem 2 vezes na semana, né, nas primeiras 6 semanas, e depois eles se reúnem semanal após esse primeiro mês intensivo, ok? Primeiro mês e meio, 2 vezes na semana e depois 1 vez na semana. E aqui eles trabalham esses fatores, né, de pertencimento, de apoio, de aprender a cozinhar uma alimentação saudável, de aprender a se exercitar e colocar isso em prática no dia a dia. E aí eles conseguem ter os benefícios muito bem observáveis. E aqui a gente vai falar em outro momento mais sobre isso, mas é justamente essa uma das propostas que nós temos quando a gente fala sobre os clubes Vida e Saúde, né? Que é justamente um espaço onde pode ser um espaço de apoio, né? Para crescimento, para a gente ensinar as pessoas como que elas podem fazer uma alimentação mais saudável, dentro da realidade, gente, não do ideal de que eu preciso comer 5 nozes e a pessoa não tem dinheiro para comprar nozes, está entendendo? Então, assim, como que eu posso comer melhor com aquilo que eu tenho? Sabe, de comer as frutas da época, de tentar comer pelo menos umas 2, 3 vezes na semana um arroz integral ao invés de um arroz branco, de tentar tirar 3 vezes na semana que seja carne, entende? Então, assim, são fatores que a gente vai colocando hábitos positivos, e lembre, cada hábito positivo que a gente coloca soma como um fator protetivo para a nossa saúde e para o nosso estilo de vida. Então, essa intervenção desse programa Undoit, a gente consegue ver muitos e muitos benefícios, e isso é muito bacana, né? A gente está falando aí de um estudo que tem mais de 30 anos de pesquisa, e nós temos mais de 100 anos de luz, né? Mostrando que esses fatores, esses pilares do estilo de vida adventista, os 8 remédios naturais que fazem parte desses pilares, eles também são protetivos, eles também podem ajudar a aliviar muitos sofrimentos, né? A gente tem a própria medicina do estilo de vida, que é uma medicina baseada em evidências científica. Em outro momento a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas que coloca ali 6 pilares essenciais para a gente conseguir ter uma otimização da nossa saúde, uma melhora da nossa saúde. E aí entra a nutrição, né, o exercício físico, manter esse corpo ativo fisicamente, inclusive ao longo do dia, se abster de tabaco, de álcool, ter relacionamentos saudáveis, sentir-se fazer parte é extremamente importante, queridos. E aqui eu vou abrir um parêntese só para falar algo que tem acontecido muito, né? A gente tem tido um movimento de muitas pessoas numa boa intenção, claro, inclusive para elas mesmas, de ter uma alimentação mais saudável, melhor, e aí elas estão, na verdade, adoecendo, entrando naquilo que a gente chama de ortorexia, né? Onde a pessoa ela fica tão ficcionada em ter uma alimentação saudável que ela já não consegue se relacionar com outras pessoas, a atenção dela é tão despendida, né, para controlar aquilo que é bom. Só para vocês terem ideia, nós tivemos um encontro em julho do ano passado, e uma das pessoas que estavam participando, ela estava fazendo uma reforma no seu estilo de vida, o que é ótimo, mas algo me chamou a atenção. No restaurante do local onde nós fizemos, que era no Catre de Santa Catarina, a culinária lá é ovo-lacto-vegetariana, né? Mas tem opção 100% vegetariana também, até porque eles recebem muitas pessoas que não são vegetarianos, né? Então, eles fazem essa abertura, esse leque maior. E um desses participantes estava tão preocupado porque a alimentação lá não era vegetariana estrita, e seria ótimo se fosse, né? Poderia ser, eu também acho. Mas o fato é que não é, e ok. Porque se você não come, lá tinha muitas possibilidades para você se alimentar muito bem. Tinha muita fruta, muito vegetal, tinha os alimentos integrais, estava perfeito. Mas para ela, o arroz foi um pouco de óleo, então não podia comer, o feijão também, porque fritaram a cebola. Então, perceba, o que eu estou dizendo? Não estou criticando essa pessoa, mas eu trago essa situação para a gente poder compreender que às vezes a gente pode cair no extremismo. O mesmo extremismo que afastou
muitos da nossa igreja dessa mensagem linda da saúde, onde a gente focou única e exclusivamente na alimentação, na carne, no não pode, não pode, não pode, não pode. E a gente deixou de falar de toda a possibilidade que existe de um viver, né, que olha para todos os eixos da nossa vida, né? Físico, emocional, espiritual. Então, o quanto a gente precisa cuidar, né, para que a gente não vá para os extremos que são muito perigosos. E aí, caminhando já para o fim dessa apresentação, a gente precisa entender que a forma como a gente come, a forma como a gente vive, a forma como nós estamos hoje, muito dela está relacionada aos hábitos, né? A gente precisa dos hábitos para poder dar um espaço ali para o nosso cérebro e a gente poder fazer outras coisas novas. Então, os hábitos, né, nada mais são, né, do que a gente conseguir ter ali atividades que são padronizadas, né, que foram aprendidas e que a gente não precisa ficar pensando muito para fazer, ok? Então, não é algo ruim, mas se for um hábito ruim, pode nos comprometer. Então, a maior parte dos problemas de saúde, que estão relacionados às doenças crônicas, estão aí ligados diretamente com os nossos hábitos, né? Então, para um comportamento virar um hábito, né, ele vai ativar regiões do nosso cérebro, principalmente regiões que a gente chama de centro de recompensa, e ali, conforme a gente vai repetindo essas ações, o nosso cérebro vai criando novos caminhos, novas conexões. Então, hábitos, eles são importantes porque eles nos ajudam ali a poupar energia, ele nos ajuda a automatizar comportamentos, porém, quando a gente tem um comportamento que não é saudável, a gente acaba colocando em risco a nossa própria saúde, né? Então, a gente precisa entender, né, quais são os nossos hábitos para que a gente possa compreender, né, como a gente pode ir praticando mudança. Mas o que é interessante a gente saber, né? Que existem muitas formas de aprendizagem, né? Então, como que a gente aprende determinado comportamento? Então, um comportamento, ele não vai acontecer de uma forma isolada. Normalmente, a gente tem um reforço social para os nossos hábitos, né? Então, a gente tem amigos que a gente se relaciona, a gente tem, às vezes, casais que são colegas, né? A gente tem a própria igreja, a gente tem reforços sociais que vão nos ajudar ali, que vão influenciar nos nossos comportamentos. Então, a forma como uma pessoa pensa, isso também impacta diretamente no hábito dela. Então, o comportamento, ele não ocorre sozinho, a gente aprende também os comportamentos, né? Então, eles são influenciados por diversos fatores. A gente precisa compreender isso para que a gente possa entender, né? Porque um dos primeiros aspectos para a mudança de comportamento é a gente tentar melhorar o nosso ambiente. Então, a gente precisa tentar proporcionar um ambiente mais saudável para a gente conseguir sustentar as mudanças. Por isso que muitas vezes a gente não consegue sustentar as mudanças, né? A gente continua comprando ou tendo lá em casa a bolacha, o chocolate, o refrigerante, quem sabe se para a pessoa é a dificuldade, o que quer que seja. E na hora, quando está estressado, cansado, ela não vai pensar em picar uma frutinha, né? Ela vai abrir ali o pacote que é mais rápido e já vai dar uma sensação e um prazer imediato. Ela chegou se essa pessoa chegou muito cansada do trabalho e ela tiver ainda que preparar a refeição, vai ser muito mais fácil ligar pedindo uma pizza, parar no meio do caminho no drive-thru e comprar um fast food pronto, do que ela chegar em casa e ter que preparar tudo do zero. O que isso significa? A gente precisa compreender o modelo, né, o nosso sistema, o nosso ambiente, e aí a gente começa a modificar primeiro ali esse nosso ambiente para poder nos ajudar a manter naquilo que para nós é importante. Outro modelo, né, de crença de saúde que existe, que é esse Health Belief Model, ele fala que antes de uma pessoa adotar estratégias preventivas, ela precisa crer que há um perigo para a sua saúde. Então, enquanto a pessoa não entende que a saúde dela está em perigo, dificilmente ela vai começar a praticar mudança. E você viu ou vai ver no módulo 1
onde a gente fala dos estágios de mudança, processos de mudança, onde a gente traz ali 6 estágios de mudança, e quando a pessoa ela está no estágio que a gente chama de pré-contemplação, ela não acredita que ela precisa mudar, ou ela já tentou de tudo e acha que nada vai resolver, enquanto ela não crê que ela pode e ela precisa mudar, dificilmente ela vai praticar ações de mudança nesse estilo de vida, tá bom? Então, o primeiro passo é a gente reconhecer que a gente precisa. Outro modelo que existe para entender hábito e comportamento, né, é um modelo onde a gente vê ali se a pessoa ela não percebe a seriedade do problema dela ou das consequências se ela continuar com esse comportamento que ela vem adotando, e aqui a gente pode colocar ali, né, o sedentarismo. Então, se a pessoa não percebe que enquanto ela continuar sedentária, em algum momento isso vai impactar diretamente na saúde dela, dificilmente ela vai ter uma mudança nesse comportamento, né? Ela precisa ter clareza, né, de suscetibilidade. Então, qual a chance de acontecer de eu ficar com um problema cardíaco, de um diabetes ou de um outro problema de saúde? Quais que são os benefícios? Então, perceba, aqui a gente precisa saber, ter clareza dos riscos. Se eu continuar, é uma balança, ok? Qual é o risco de eu continuar com esse comportamento? Mas quais são os benefícios que eu terei se eu mudar este comportamento? E quando eu percebo os benefícios, eu preciso ter clareza de quais são as barreiras que eu posso enfrentar. Então, o que pode acontecer? São as festas de fim de semana, quem sabe é o cansaço do trabalho, se eu não tiver uma alimentação preparada, eu chegar, eu vou comer qualquer coisa. Então, eu preciso observar essas barreiras e, então, traçar estratégias para superação, né? E aí, essas estratégias para mudança, elas vêm principalmente com fatores que são positivos, né? Então, é a gente tomar uma decisão, é a gente escolher um hábito por vez. Às vezes, quando a gente está animado, empolgado, né? A gente vê e fala assim, não, eu quero mudar, eu vou mudar, e eu vou mudar tudo, e vou mudar tudo de uma vez, né? Mas aí a gente acaba diluindo as nossas forças, né? A gente acaba não se entregando de verdade para consolidar um hábito por vez. Então, às vezes é mais importante a gente fazer um hábito por vez, para a gente ir ganhando força e ganhando autoconfiança, né? Acreditando também que pode e consegue mudar, e a mudança sempre vem com o poder do espírito, ok? Porque muitas coisas são contrárias à nossa natureza pecaminosa. Então, Deus é quem vai ser sempre a base de qualquer processo de mudança. Escolher aí um hábito que seja importante, que seja, quem sabe, mais fácil para eu conseguir trabalhar e desenvolver, algo que eu já goste, que vai me ajudar a ir melhorando, né? E alinhando sempre com aquilo que é valor para nós, né? O que são os nossos valores pessoais para isso? Então, uma mudança de hábito envolve uma decisão que seja racional, né? O saber o porquê e para onde eu estou indo, pensada, né? Planejada, organizada. A gente precisa se organizar, né? Organizar como que vai ser a nossa semana, como que eu vou garantir que eu vou ter uma alimentação mais saudável, como que eu vou garantir que eu vou fazer o exercício físico. Então, eu garanto que eu vou fazer exercício físico se eu acordar 10 para 5 da manhã, que é o que eu tenho feito todos os dias, acordo 10 para 5 da manhã e vou fazer exercício, porque eu preciso fazer antes do meu dia acontecer, porque depois que eu entrei na bola do dia, é tanta coisa para eu dar conta, que chegou no final do dia, eu com certeza não vou na academia, né? Então, eu preciso planejar de acordo com a minha realidade, e eu preciso sempre estar refletindo, né, e desejando essa mudança. Aí entra, queridos, o que a gente vê, né, quem que nos inspira, porque não adianta nada estar querendo me alimentar melhor, mas ficar assistindo vídeos na internet dos doces mais deliciosos do universo, né? Ou quem sabe eu querer fazer atividade física, mas eu fico lá só sentada assistindo na televisão. Então, a gente precisa partir de fato para a ação. E aqui eu quero trazer o último conceito para vocês, que é entender o processo de mudança de comportamento como camadas de uma cebola, né? Então, o que isso significa? Aqui a gente tem basicamente 3 níveis, né? Então, a gente tem a mudança nos resultados, que é essa parte
externa, a casca da cebola, aí a gente tem a mudança em seus processos, né, que é esse meio da cebola, e aí a gente tem a mudança na nossa identidade, que é bem no meio dessa cebola, né? Então, eu quero praticar mudança, mas tá difícil, né? Por que eu não estou conseguindo, será, criar novos hábitos? Então, existem muitas razões para a gente não conseguir criar novos hábitos, a gente não tem como reduzir a um motivo só, são vários, né? Mas a gente precisa entender, né, que praticar mudança envolve a gente mudar principalmente a nossa identidade. Vocês viram ou vão ver um vídeo onde eu falo justamente sobre isso, né? Quando a gente olha para essa camada da cebola, às vezes a gente quer mudar primeiro os nossos resultados, né? Eu quero perder peso, eu quero caber na minha roupa. Ok, eu posso querer isso também, mas isso não me sustém, vai me sustentar por muito tempo, vai ser um hábito que eu não vou conseguir carregar para a minha vida, porque o meu foco está sendo somente no resultado, né? Às vezes a gente foca no resultado de emagrecer 2 quilos por semana, 1 quilo por semana, 2 quilos por mês, e quando a gente atinge o resultado, a gente simplesmente acaba voltando para hábitos que às vezes são hábitos antigos. Olha que interessante, uma pesquisa mostrou que quando uma pessoa, né, que está acompanhando ali para emagrecer, e ela conseguiu emagrecer, e ela vai no médico e pesa, e o médico fala, ó, parabéns, você conseguiu, que legal, alcançou sua meta, e muito bom. Normalmente, é o que a pesquisa mostrou, que essa pessoa, quando ela sai do consultório, ela vai para onde, gente? Ela vai comer. Ela vai comer alguma coisa que ela não estava comendo porque ela merece. Quantas vezes a gente não faz alguma coisa porque a gente merece? Trabalhei tanto, eu mereço um chocolate. Nossa, essa semana eu fiz tudo certinho, eu mereço, né? O merecimento pode ser aí uma pedra de tropeço para a gente, né? Porque às vezes o foco está só na mudança nos resultados. Quando a gente pensa nessa segunda camada, né, que é a camada da mudança em seus processos, esse é o nível que a gente está preocupado com as mudanças dos nossos hábitos, dos sistemas, como as coisas têm acontecido, a gente está preocupado em implementar, quem sabe, ali uma nova rotina de fazer exercício, de ir para academia, ou quem sabe de organizar melhor a nossa agenda, o nosso tempo, de otimizar melhor o nosso fluxo de trabalho, ou quem sabe até mesmo de organizar uma prática de comunhão com Deus. Tudo isso é importante, muito bom. Mas a maioria dos hábitos que a gente cria, ela está associada a esse nível, né? Que é relacionada aos processos, de como as coisas vão acontecer, de como que eu organizo. E essa terceira camada, que é a mais profunda, ela está relacionada à mudança na nossa identidade, né? Então, esse é o nível que está relacionado com a mudança das nossas crenças, do que eu acredito de fato, que está relacionado com a minha visão de mundo, com a minha visão de saúde e bem-estar, com a minha visão de autoimagem, né? Com os nossos julgamentos, com os julgamentos dos outros. Então, a maioria das crenças que nós temos, ou até mesmo dos nossos preconceitos, eles estão relacionados à nossa identidade. E o que isso significa? Significa que enquanto eu não tenho a clareza de quem eu sou, né, dificilmente eu vou sustentar mudanças que eu desejo ter. Então, eu preciso saber quem eu sou, qual que é a minha visão, né, de saúde, de bem-estar, de espiritualidade, o que eu espero com isso, qual é o meu propósito. Eu preciso ter essa clareza, para então eu conseguir de fato, praticar mudanças que sejam mudanças relacionadas à nossa identidade. Porque daí, quando eu digo assim, eu faço exercício porque eu sou uma pessoa ativa, eu sou uma pessoa ativa. Né? Eu não estou somente uma pessoa ativa, não é passageiro, eu sou, está relacionado a quem sou. Então, a gente precisa trazer isso para o tempo presente, né? A gente precisa visualizar isso mais de frente, mais próximo. Não é assim, eu desejo um dia ser. Não, eu já sou. Por quê? Porque o nosso cérebro nos engana, a gente planeja para amanhã, o nosso cérebro adora procrastinar e ele vai entender, ok, já está planejado para amanhã. Então, a dieta, a mudança vai ser segunda. Segunda eu começo. Não é segunda, eu trago para hoje.
ok? Então, em qualquer momento, queridos, a gente precisa ter a certeza de que a gente vai enfrentar dificuldade em manter um hábito saudável, né? A gente vai ter dificuldade porque a gente está muito ocupado, ou porque a gente está cansado demais, ou sobrecarregado, ou milhões de outras razões, né? Mas, a longo prazo, a verdadeira razão da gente não conseguir cultivar um novo hábito é porque a gente acaba se deparando com essa dificuldade em clareza de quem eu sou, de identidade. Então, a gente precisa entender que todo processo de mudança vai requerer desapego, vai requerer eu sair da minha zona de conforto, vai requerer eu planejar melhor meus dias, minha semana, o uso do meu tempo, vai requerer. Então, a gente precisa ter essa clareza, né? E também a gente precisa alinhar as nossas expectativas, né? Para onde a gente está indo. Porque, às vezes, quando a gente pensa em mudar um hábito ou mudar um estilo de vida como um todo, a gente espera que seja assim como essa imagem, né? Linear, reto. A gente só vai e tá ótimo, né? Eu vou conseguir, vai ser bom, vai dar tudo certo. Pode ser que algum animal apareça aqui no caminho, mas eu vou conseguir desviar, tá tudo bem. E aí a gente se depara com a realidade. Qual que é a realidade? A realidade é que a vida é isso aqui, gente. É cheio de altos e baixos, de curva, de vai. Uma hora eu tô lá em cima, outra hora eu tô lá embaixo, uma hora o pneu fura, né? E o que a gente aprende com tudo isso? A gente aprende que a gente precisa aprender a vibrar com o processo. Às vezes a gente só quer saber lá da linha de chegada. Só que a gente, até chegar ali, a linha de chegada, a gente, é a vida, é a nossa jornada da vida. Manter um estilo saudável não é um foco só para daqui 2 meses e eu já atingir tudo que eu queria de um estilo saudável, estilo de vida saudável, né? É a jornada de uma vida. Por isso a gente precisa aprender a celebrar cada vitória, a viver um dia de cada vez. É a gente aprender a antecipar o quanto mais possível, né, as possíveis dificuldades que a gente vai enfrentar, né? Então vai ser uma jornada dura, difícil. Que estratégias de ação eu posso utilizar e colocar em prática? Que empecilhos eu posso me deparar no meio do caminho e qual é a alternativa para essas dificuldades? Então isso envolve muito a nossa mudança de mentalidade. Isso envolve a gente sair da nossa zona de conforto, como eu já falei. Isso envolve entender que é um processo para a vida, né? E nessa geração onde tudo a gente quer para ontem, onde tudo a gente quer para agora, esse talvez seja um dos maiores desafios que a gente enfrenta, né? A gente acaba, às vezes, desistindo porque a gente não conseguiu ainda, né? Mas a mudança do estilo de vida é essa jornada que vai demorar a nossa vida inteira e a gente nunca vai deixar de aprender, né? A gente vai se superando, a gente cai, mas às vezes a gente levanta, e esse é um importante movimento. Muitos resultados só vão aparecer daqui a um tempo. Eu gostei de uma frase que eu ouvi esses dias que dizia assim: daqui a 1 ano, você vai ter desejado ter começado hoje. Né? Então, é hoje que eu começo a fazer, né? É hoje que eu começo a mudar 1%, né? Que eu começo a ser 1% melhor do que eu fui ontem. Então, é hoje, né? E é todo dia. A gente precisa entender que nessa jornada a gente vai ter lapsos, a gente às vezes vai voltar para querer voltar uma recaída para um hábito antigo, mas como na estrada da vida, a gente pode sempre fazer o retorno e voltar para o caminho correto, e essa é a beleza, né? E às vezes a gente vai ter momentos de recaída, onde a gente sai completamente da estrada, isso também é uma realidade, mas a gente pode aprender com essa recaída e sabendo sempre que tem a oportunidade do recomeço, de voltar ao ponto onde nós estávamos e então continuar. E aí a gente precisa, finalizando aqui, entender, né, que para qualquer processo de mudança a gente precisa descobrir, né? A gente precisa entender o porquê que eu quero mudar, para quê, né? Identificar os pontos de partida, ter clareza da visão. Por isso eu volto mais uma vez a falar aqui para vocês, não deixem de fazer atividade da sua visão de saúde e bem-estar. A sua visão é para você escrever, colocar na porta da geladeira, no espelho, para você ver, né? Para você visualizar o que é importante para você, quais são seus valores.
E aí a gente vai construindo, né? A gente vai superando as barreiras, os desafios, a gente vai construindo recursos, repertórios para poder solucionar, para aprender a ter processo de aprendizagem com toda essa experiência. Então, a gente pode ir para a sustentação de hábitos, né? Onde a gente vai fazendo planos para não recair mais, a gente vai aprendendo com o processo e celebrando com a nossa vitória em todos os momentos. E tudo isso vai aumentando a nossa autoeficácia. Com tudo isso, queridos, e vocês têm aulas específicas falando no módulo 1 sobre mudança de comportamento, trazendo estratégias para vocês, tanto para a própria vida, como também para apoiar outros nos seus processos de mudança. Então, não deixem de assistir a aula, porque é tão difícil mudar, e a aula Mudança de Comportamento que o Dr. Sela dá no nosso curso, no Safe Saúde, porque são informações que a gente pode colocar em prática, que a gente pode utilizar de ferramentas para poder conseguir ter a manutenção de comportamentos e de hábitos mais saudáveis. Então, é muito importante a gente ter essa clareza, entendendo que em tudo isso a gente pode fazer as estratégias mais maravilhosas do mundo, né? A gente pode antecipar todas as dificuldades, mas a gente só vai conseguir com Cristo. Então, Cristo é a nossa base, o Espírito Santo é a nossa base para qualquer processo de mudança. E a gente precisa aprender a orar com intencionalidade, sabe? A orar pedindo, Senhor, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso, me ajuda, Cristo, me ajuda, Jesus, sabe? É a gente clamar verdadeiramente para aquilo que precisa mudar. E a gente precisa entender também que a gente não vai ser salvo por absolutamente nada do que a gente faz. A gente já é salvo pela graça de Cristo, a gente precisa aceitar. E como reconhecimento, a gente procura viver o mais próximo possível das instruções que ele nos dá, queridos. Então, a gente tem uma mensagem muito linda para pregar, para viver, e a maior pregação é quando a gente vive. E a gente tem o desafio de mudar a nossa vida, permitir que Deus mude a nossa vida e impactar outras pessoas também. Porque quando a gente pensa o porquê que Deus deu a mensagem de saúde, é porque ele sabia que chegaria um tempo que as pessoas estariam tão doentes, né, com a mente tão doente. E como que uma mente doente, uma mente em tanto sofrimento, né, tão intoxicada, uma mente tão exaurida, vai conseguir ouvir e compreender as mensagens de Cristo, né? A mensagem do Evangelho. Então, a gente tem, por isso, justamente a mensagem de saúde como o braço direito da mensagem angélica. A mensagem de saúde não é a mensagem do Evangelho, ok? Mas ela é uma aliada, né? Ela é um braço que abre portas e cria oportunidades para que a gente possa pregar essa maravilhosa mensagem da breve volta de Cristo e de tudo que ele fez por nós, para todo mundo, e a gente tem corrido contra o tempo, né? Então, como soldados de Cristo, a gente precisa estar se preparando, né? Preparando para a grande batalha final que a gente está em breve enfrentando. A gente já está vendo muita coisa acontecer, né? Cada vez a gente consegue ter um vislumbre maior e a gente pode, se assim desejar, viver um estilo de vida melhor e praticando mudança passo a passo, né? Esse é o nosso maior desejo. Maravilha, gente! Se alguém tiver algum comentário, pode abrir seu áudio, levantar as mãos. É muita informação, né? É muita coisa, mas, mais uma vez, esse encontro que a gente faz aqui, desse momento que a gente chama de aula VIP, é justamente para a gente trazer um pouquinho mais outros assuntos e a gente também abrir espaço para, se alguém tiver alguma dúvida, poder perguntar, poder participar, se tiver algum comentário também, fique à vontade. Vamos ver aqui o que colocaram no chat. Alguém estava com dificuldade em assistir por causa da internet. A Mary Brito diz que ela já é aluna, mas ainda não concluiu. Como reiniciar? É só voltar, só fazer o seu login, tá bom? Colocar o seu e-mail e a senha que você criou e você pode continuar, tá bom? Quem mais? Essa aula vai ficar gravada e depois a gente manda para vocês, tá bem? Excelente aula, que bênção, Isabel, amei a aula, Carla, bênção, Elisângela, foi ótimo relembrar o primeiro módulo, que bom, é isso aí. A Márcia está dizendo que a melhor forma de atrairmos atenção para a mensagem de saúde é viver, sem dúvida, Márcia, né?
Quando a gente vive, a gente levanta... Viva, meu marido sempre diz uma frase, né? Ele fala assim, viva uma vida que levante perguntas, né? Assim, porque quando você vive uma vida questionável, não no sentido negativo, mas quando você vive uma vida que as pessoas olham, mas por que você faz isso? Mas por que você... Você não precisa nem falar, gente, né? As pessoas querem saber, as pessoas vão perguntar e a gente vai poder testemunhar e a gente vai poder compartilhar. Maravilha. Lucília, eu vou só parar a gravação, tá bom? Para não ficar tão extenso para quem vai assistir depois, e aí a gente continua aqui com as perguntas e respostas. Então, a gente finaliza a parte teórica desse encontro de hoje, janeiro, dia 24, onde a gente falou um pouquinho sobre estilo de vida e mudanças comportamentais.